Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Da série Vale a Pena Ler de Novo, acabou de voltar para as livrarias de todo o país, uma obra super importante, que está quase completando 10 anos, minha gente. O Crime do Cais, do Valongo, uma obra importante porque ela conta muito da história do Brasil por meio da ficção, ao mesmo tempo que se propõe a fazer algo cada vez mais necessário, que é, digamos, recontar a história do Brasil com outros personagens, com outros protagonistas que por tanto tempo foram apagados, invibilizados. E ela, a pessoa que conversa Bem Viver hoje, se preocupa muito em colocar essas pessoas no pedestal, no local onde elas deveriam. Aqui com a gente, Eliana Alves Cruz, escritora, jornalista, apresentadora, multipremiada escritora. Eliana, que alegria finalmente falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu? Oh, muito obrigada por esse espaço para o Brasil de Fato. Vale a pena ver de novo. Que nome legal, né? Que título legal. Vamos ler de novo o Crime do Carlos Valon, mas principalmente vamos ler de novo o nosso país, né? O Brasil. E essa é um dos grandes objetivos da tua literatura. Eu acho muito bonito isso, que tu se preocupa em realmente trazer a ficção, né? Todos os teus livros, seja Solitária, Meridiana, são livros que realmente eles contam muito a partir do entretenimento, que é algo que a literatura, que a arte propõe, mas sem nunca deixar a gente de ser um pouco mais letrado, de conseguir se olhar para trás. E esse livro, o Crime do Cais do Valongo, ele vem logo depois, uns 5, 6 anos, eu acho que até um pouquinho mais, mas enfim, vem no bojo dessa, entre aspas, redescoberta do que é o Cais do Valongo, que por muito tempo ficou desconhecido por boa parte da população. Obviamente que a gente sabe que muita gente conhecia essa história e contava essa história, mas estava afastada do grande público, que afinal é esse porto que hoje é patrimônio mundial da Unesco, por onde basicamente 1 milhão de pessoas escravizadas desembarcaram num período absolutamente curto de 20 anos. Então, o livro me parece que ele tem essa intenção, né, de contar uma história importante, mas principalmente trazer o cenário. Tem muita gente que fala isso, que às vezes a cidade, o lugar se transforma em um personagem, e é o caso desse livro, né, Eliana? Nossa, sim, totalmente. O Crime do Cais Valongo foi um livro que eu engatei logo depois do lançamento do Água de Barrela, que é o primeiro livro, meu primeiro romance publicado. O romance foi alvo do Prêmio Oliveira Silveira da Fundação Cultural Palmares, eu ganhei o concurso, e logo depois eu quis engatar numa outra história para não ficar muito refém do Água de Barrela, né? Que foi meu primeiro livro. Então, eu acompanhava muito as obras ali, isso eu estou falando para você, 2016, 2017, né? Eu estava acompanhando o que estava acontecendo ali naquela região por conta dos super eventos no Rio. Eu trabalhava com esporte e ali estava sendo tudo remodelado para em função das Olimpíadas e tal. Estava recém-inaugurado ali aquela, enfim, eu acompanhei um pouco essas obras e tal. E, e aí, aqueles objetos me encantaram no seguinte lugar, né? Quem foram as pessoas que usaram esses anéis, esses pingentes, essas contas que ficaram 200 anos dormindo debaixo da terra? E daí nasceu o Crime do Cais Valongo, que é uma ficção, ao contrário do Água de Barrela, não é necessariamente basear aqueles personagens. Tem alguns personagens da historiografia do Brasil, Dom João VI, Paulo Fernandes Viana, que era o intendente de polícia, alguns outros personagens que existiram que eu ficcionalizei, mas os protagonistas são ficção, a situação toda é ficção, e a pitada de realidade fica nesses personagens históricos e nos recortes de jornal da Gazeta do Rio de Janeiro, que eu retirei para ilustrar aí o início dos capítulos. Então, me deparei com uma história que eu não aprendi na escola, né? É. Como uma boa jornalista, né? Eu imagino que se um dia eu virar escritor, eu também nunca vou conseguir me desapegar dos anais da história e fazer esse entrelaçamento tão bonito entre o que de fato aconteceu e uma realidade que poderia ter acontecido, quem sabe aconteceu. Então, é uma confusão muito bonita, confusão no bom sentido. E aí, sabe que relendo agora o livro para entrevista, já com um pouquinho mais de bagagem, me pareceu que esse livro é um reflexo ou a junção de duas inspirações que
que a Simone, que é a nossa querida assessora aqui da Record, vai gostar dessa comparação que eu vou fazer, porque me parece que junta muito de Alberto Mussa e Ana Maria Gonçalves, dois importantíssimos escritores da Record também, seja por Um Defeito de Cor, da Ana Maria, e Alberto Mussa, que é um grande criminalista, quase, né? Porque ele escreve sobre vários crimes que aconteceram principalmente no Rio de Janeiro. Então o livro me parece que ele junta isso, porque ele traz um caso de um crime que aconteceu, mas ele vai lá mas parece que o principal objetivo não é exatamente desvendar esse crime, mas aproveitar desse fato para resgatar uma história esquecida, que é, por exemplo, essa protagonista, a Moana, que é de Moçambique, dela vai contando toda a trajetória, como ela esqueceu, ela não é apenas uma escravizada, ela é uma mulher em diáspora que chegou e tem toda uma bagagem. Sim, né? A tetralogia do Mussa, Biblioteca Elementar, esses livros incríveis que ele tem, né? E o Mussa tem uma frase que eu acho maravilhosa, né? A história de um país é a história dos seus crimes. E, e se a gente for pensar na história dos nossos crimes, uau, né? Qual foi o maior crime, se não a escravidão, senão esse tráfico transatlântico? E olha aí, a ONU reconhecendo esse ano, né? Em março desse ano, foi reconhecido como o maior e mais extenso crime contra a humanidade. Então, sim, acho que o Mussa é uma grande inspiração, a Ana também, certamente. É, essa fricção, né, entre realidade e história não contada do nosso país e das nossas pessoas, e também teve uma intenção também de trazer um outro imaginário, não só sobre a escravidão, como sobre as culturas que nos formaram, trazer outro conjunto de crenças, outra localidade. Moçambique, quando a gente fala em África, as pessoas vão logo para o oeste africano, né, que é ali o que hoje é a Nigéria, o Benin, os orixás, etc., que é o último fluxo de escravizados para o Brasil. Mas a gente teve toda uma galera que veio de Moçambique e Angola, que a gente sabe muito pouco, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é massivamente moçambicano e angolano. E como a gente se distanciou dessas culturas. Então, trazer essa personagem também é uma vontade de volta, de resgate de um laço que a gente propositalmente cortou. E Eliana, aproveitando para fazer, já que estamos nesse momento de reedição do livro, de relançamento, acho sempre bacana fazer essa perspectiva histórica de o que avançamos e o que precisamos reforçar a tarefa de casa, né? Tá quase completando 10 anos do lançamento do livro e mais de 20 anos, né? Foi em 2011 que começou esse processo de reabilitação, entre aspas, né? Dessa região do Cais do Valongo, por conta das obras do Rio de Janeiro, das Olimpíadas e tudo mais. Então é um processo muito recente, digamos, desse contato da historiografia sobre o que foi o caso Valongo e toda a importância dele. Também depois por aí todos os prazeres, que transformou aquilo na Pequena África, né? Denominou aquilo como Pequena África. Então, enfim, muita de uma história pouco contada que felizmente agora estamos tendo contato. Qual a análise que tu faz sobre a opinião pública, o impacto das pessoas, seja sobre a tua obra, mas principalmente sobre como a gente está olhando para o Cais do Valongo, de fato, depois daquele boom que se teve, meu Deus, olha só que espaço importante que a gente estava ignorando, segue se tendo uma atenção ou a gente, né, passou a euforia e já estamos olhando para a Copa do Mundo que está acontecendo? Então, eu acho que nada é uma coisa só o tempo todo, né? Eu acho que a gente tem idas e vindas, fluxos e refluxos nesses interesses e nessas, enfim, coisas para onde a gente joga o nosso olhar e o nosso foco. Eu acho que de lá para cá, né? Muita coisa aconteceu, a sociedade caminhou muito, tem um retrocesso em curso, uma tentativa, veja, não é que há um retrocesso, uma tentativa de retrocesso em curso, e sempre haverá. Não existe direito e não existe conquista para sempre, a gente sempre vai precisar vigiar os avanços e vigiar os direitos adquiridos, porque vai ter sempre quem queira suprimi-los, né? Olha aí, boa parte do nosso Congresso agora inventando de descriminalizar o racismo. Olha aí, né? Então as coisas voltam sim, e se a gente não tiver
muito atento, e principalmente se a gente não contar para as novas gerações o que aconteceu, mas certamente a chance aumenta muito das coisas se repetirem, obviamente com outras caras, mas na essência é a mesma coisa, né? Então, eu acho que muita coisa aconteceu, a sociedade andou, obviamente, né? Eu também já sou outra autora, talvez se eu fosse escrever o livro fosse outro livro, mas eu ainda gosto muito do Crime do Cais Valongo do jeito que ele é, com os personagens que ele tem, da forma como ele foi construído. Ele ainda faz muito sentido para mim. Tanto faz que eu resolvi ampliar, né? Resolvi escrever uma coleção, fazer dele o primeiro livro de uma coleção. Porque eu ainda acho que tem muita coisa que a gente não falou, né? Ainda tem muita coisa que a gente não pensou direito. Então eu imaginei e propus a Record aí uma série, né? Que é a série Crimes Coloniais e o Crime do Casual Longo é o primeiro livro de vários outros que vão tentar usar metáforas com todos esses crimes, né? Tem vários crimes: roubo, assassinato, sequestro, falsidade ideológica. É muito. A realidade é infinitamente mais criativa que eu. Eu Hum. apenas, eu apenas dou corpo a determinadas coisas que estão aí, né? E sempre tiveram. E conta um pouquinho mais as expectativas de lançamento, em que feitura estão esses livros, quando que a gente pode Eu já fiz esperar? o segundo já está pronto, na mesma minha editora, lá na Olha. Record, já está pronto. Não vou dizer o Alô, título alô, ainda, editora. já está pronto. No início do ano que vem, vem aí, né? O segundo livro da coleção. E, e já estou com o terceiro aqui cozinhando na cabeça. Ainda não sentei para escrever porque é tempo, né? O dia só tem 24 horas. E, mas é isso, eu acho que a expectativa é ótima, porque também tem outra coisa, né? A gente se apossar do gênero literário, terror, eh, futurismo, enfim, policial, gênero policial. Como é que até hoje, a gente tendo a história que a gente tem, ainda não apareceu um detetive como será, né? O Nuno Moutinho, que é esse cara preto. E se a gente invertesse, se as pessoas que estão nos jornais, como as criminosas, investigassem os crimes e descobrissem que, na verdade, o criminoso tem outro perfil. E se, né? Então, esse exercício de inverter essa lógica é muito divertido de fazer, interessante de fazer, é uma provocação, né? E... Nem dá muita ideia, não, porque tem gente ouvindo, daqui a pouco vai pegar essa tua ideia. Guarda essa ideia pra ti, Ué, publica aí mas ela que já está em curso aí, já tem um livro feito, um outro livro feito sobre isso. Sou pioneira, não adianta. não adianta, não adianta. Ei, Eliana, vamos avançar um pouquinho. Eu tenho algumas coisas para falar contigo, mas tu trouxe algo que eu queria te ouvir. Tu falou sobre isso, né? Que do tempo, dessa vontade, mas ao mesmo tempo da limitação que a gente tem. E aí eu queria te ouvir justamente porque eu vi no teu Instagram, na verdade foi em março, né? Mas está ainda em destaque ali que foi um momento que tu anunciou pro teu público, olha, gente, vou dar uma paradinha, dar aquela puxadinha no freio de mão, porque passei aqui por um mal, tô numa situação ainda de recuperação. Eu queria te ouvir um pouquinho, primeiro como tu tá, se tu já tá se sentindo bem, e mais te ouvir sobre essa reflexão mesmo de, cara, nesse mundo hiper ultra conectado, que a gente não consegue se desligar um segundo, como que tu vem lidando com tudo isso, com esses afazeres diários? Esse é o nosso grande desafio, Lucas, a gente gerir esse tempo, né? Eu sempre trabalhei muito, eu trabalhei com esporte 24 anos da minha vida, depois engatei no mundo da literatura, e ainda sou jornalista, escrevo coluna e tal, e não sei o quê. E eu tenho uma agenda de eventos alucinada e uma agenda e a vida pessoal, né? Sou mãe, sou esposa, sou filha, sou, enfim. Como conciliar tudo isso? Então, eu tenho meu marido chama que é de fome ancestral, né? Essa vontade que a gente tem de comer tudo que a boca come, né? Tem aquele orixá Exu que come tudo que a boca come. A gente tem essa fome exusíaca de comer tudo e de abraçar o mundo Só que não dá, né? Então, o corpo sente, o corpo diz, olha, minha filha, vamos estar parando um pouquinho? Vamos?
Então, eu fui para o estaleiro agora depois do carnaval. E não foi o carnaval, foi realmente um acúmulo de coisas, né? A idade chega, a gente também tem que aceitar que o tempo passa, que o nosso corpo sente. E eu preciso dizer não. Dizer não é muito difícil para nós, né? Dizer não para trabalho, então, nossa senhora, a gente faz conta, né? E a gente fica, nossa, eu vou dizer não para isso aqui, mas isso aqui me sana esse problema aqui. Mas tem uma hora que a gente precisa realmente ter o nosso corpo e o nosso bem-estar como a recompensa maior, mais que o monetário, mais que, sabe? Então, eu realmente, esse ano eu disse não para muita gente, e aí vem uma coisa, né, que é difícil, as pessoas não aceitam o seu não, não aceitam o seu não. Elas querem te sugar até o último osso, e quem tem que te dar esse limite é você. Vão insistir, você não. O que por um lado é bonito, sinal que querem a sua presença, mas será que querem mesmo a minha presença? Ou será que querem um símbolo, uma chancela, um hype qualquer, né? Eu é que não posso cair nessa armadilha e morrer, porque fulaninho de tal, não, entendeu? Então é tudo muito delicado. Tô tentando equacionar isso ainda hoje, eu tento equacionar. Já consegui muito mais do que eu consegui no passado, mas ainda falta, ainda falta. Que bom. E tô bem, tô melhor. Hoje mesmo farei exames, continuo na bateria de exames e de investigações de saúde, check-up, né? Sim. Para conseguir chegar onde Conceição chegou, e muito bem, graças a Deus, ela está aí. Eu quero chegar na idade dela com aquele vigor ali. Para isso eu preciso contribuir também, né? Ei, vamos aproveitar que tu citou essa Rainha Mor, né? Essa grande referência absoluta da nossa literatura que a gente tem que prestigiar e agradecer todos os dias por sermos contemporâneos, por ela estar com a gente, esse monumento da literatura que é Conceição Evaristo. E olha que bonito essa dupla. Você e ela estão com o lançamento de um livro agora na Flip, na Feira Literária de Paraty, Escreviventes, que é uma derivação das escrevivências dela. Enfim, conta um pouquinho de como vai ser esse lindo encontro aí na Flip. A coisa mais linda, né? Na Flip vão acontecer muitas coisas bacanas. Eu vou lançar, ou relançar, né? O Crime do Caso Valongo. Vai ter uma mesa com a Ana Maria Gonçalves, que você Ó, citou, maravilhosa lá na Flip. E vou conversar com Conceição. E olha que esse projeto, Conceição, nasceu disso aí que você falou, da nossa falta de tempo. A gente fez uma mesa, um bate-papo uma vez, foi em outubro de 2024, no Museu da República. E foi um dia assim ensolarado, uma tarde, todo mundo com cadeirinha de praia sentado ali, e a gente bateu um papo tão legal, que parecia mais assim um papo de bar, né? Todo mundo ali à vontade, as crianças brincando. E aí, meu companheiro Estevão, que é roteirista, escritor, é cineasta também, e ele olhou aquilo ali e falou assim: Olha só, por que é que vocês, que estão aí tão atoladas de tempo, não sentam para escrever, para conversar, e essa conversa é transcrita para um livro? Né? Uma conversa como essa aqui, um bate-papo sobre vida, sobre infância, adolescência, amores, envelhecimento, literatura, sobre tudo, sobre vida. Senta para conversar, bater papo, a gente transcreve isso para um livro. E aí, assim ficamos na intenção de fazer isso. E aí mas vem cá, mas se a gente vai sentar e conversar, por que a gente não grava e vira um documentário? A coisa foi crescendo, né? Nasceu muito despretensiosamente, foi crescendo. E só conseguimos, olha como é a nossa vida, né? A gente só conseguiu data um dia para conversar, uma tarde para conversar no final do ano passado. Sentamos essa tarde, e foi uma tarde entrecortada, com celular. Conceição foi homenageada pela escola de samba, né? uhum. Então, nesse dia tinha ensaio da escola, e as pessoas ligando para ela, uma loucura. Mas mesmo assim, a gente conseguiu sentar e conversamos a tarde toda, e mostramos fotos. Ela trouxe um baú de fotos lindíssimo dela, da infância, dela com o marido. Olha, foi muito emocionante, muito bonito. E daí resultou um material de 7 horas, que a gente vai ter que tirar 1 hora e pouca para fazer
para fazer esse documentário. Muito legal. Estou muito empolgada porque está realmente muito bonito. E vai ter uma exposição de fotos lá na estante virtual. Coisa foi crescendo, né? É, E foi crescendo tanto que meu companheiro falou assim: ó, ficou legal. Que tal a gente fazer outros encontros, né? De é. gerações diferentes, né? Outros autores se encontrando. Então, a Palas lançou aí o Memórias Brasileiras. Então, é muita coisa, né? O próximo passo, pelo que eu tô vendo, é você se formar e lançar uma candidatura para a presidência da República. Tô vendo que 2030 não tem mais para onde ir, tem que ir para algum Aí, lugar, então Conceição Presidente, Eliana Vice, pronto. temos um voto aqui, eu tenho certeza que é uma candidatura que tem tudo, hein? Não, Deus me livre. mas brincadeira à parte, o livro está pronto, será lançado oficialmente na Flip e o documentário ano que vem, comecinho, é isso, né? Isso. Mas lá na Flip vai ter uma palhinha pro pessoal, vai, né? Vai dar vontade de ver mais. É. E tem muita Conceição Evaristo nas telonas por vir. Tem também um filme do Filmes de Plástico, dessa grande produtora mineira de Sei. contagem, que já está circulando em festivais e daqui a pouco chega por aqui. Eu acho que é Se Eu Fosse Vivo, Eu Viveria, talvez alguma coisa. Isso, algo assim. Né? Talvez eu errei alguma coisa, mas é mais ou menos isso, ela como protagonista. Então, que bom. A gente sempre fica com essa dor no coração quando a gente vê uma pessoa com os 80 anos sendo reconhecida quando deveria aos 30 dessa maneira, né? Mas que bom que a gente está conseguindo entregar flores em vida, ainda, né? E não estamos cometendo esse fadado erro que a gente já cometeu tantas vezes de esperar a pessoa não estar mais aqui para homenageá-la em sambas, em literatura e por aí vai. Eliana, o tempo basicamente esgotou, tem mais 2 minutinhos aqui. Eu só queria aproveitar para sair completamente da literatura, para não parecer que a gente só fala sobre isso, para falar um pouquinho, aproveitar dessa tua experiência larga como jornalista esportiva para falar sobre Copa do Mundo contigo. Olha, É o fim da geração Neymar? Você torce por puxa isso? vida, eu espero que seja, né? Pelo amor de Deus, gente, a fila tem que andar, para! Que isso? Que obsessão é essa? O Brasil tem isso, né? Se apega a uns personagens. E é isso que eu acho. Como escritora e jornalista esportiva, eu acho que a gente tem que se apegar menos à novela e mais à realidade, gente. O personagem que é real, né? A pessoa de carne e osso, ela tem as suas limitações e eu acho que deu, né? Eu acho que a gente precisa abrir espaço para que outros cheguem, outros talentos se formem, e pronto. 2030, meu Deus, tudo pode acontecer, né? Quem sabe a abdução que foi prometida chegue, tudo pode acontecer até lá, mas eu acho que sim, né? Se não é, deveria. Na E, minha modesta opinião. e o que está faltando para essa seleção deslanchar é essa mudança de geração ou tem mais coisas que estão pegando? Ah, tem mais coisa, com certeza, né? Eu acho que tem aí toda uma desconexão do Brasil, da seleção brasileira com o Brasil. Toda uma desconexão. Meu filho estava aqui, e olha que a gente não torce pela Argentina, mas a gente estava vendo um jogo da Argentina, meu filho virou e falou assim: olha como eles cantam o hino. É de uma forma diferente do Brasil. Tudo no Brasil, com relação ao futebol, virou um grande business. E as pessoas não estão mais aqui, né? E essa desconexão, os atletas, tudo mudou. A nossa relação com a seleção mudou, a nossa relação com o esporte futebol mudou. Eu acho que a gente precisa fazer um caminho de volta para a ancestralidade do futebol Aí, brasileiro. Olha aí, tá vendo? uma boa Esse exercício, entrevista. Desculpa. né? Esse exercício de volta e meia a gente tem que fazer. As sociedades têm que fazer esse caminho de volta e meia, para resgatar coisas que ficaram lá, para que a gente consiga avançar melhor. Esse Hexa não vem se a gente não fizer esse exercício de voltar um espaço. Peraí, o que a gente perdeu aqui, né? Você vê uma seleção sem personalidade, sem amorfa. Parece que está cada um jogando para um lado, enquanto que deve ser um coletivo. A coletividade, os valores da coletividade, a gente perdeu com relação ao futebol e com relação também, acho que a vida nacional, a gente perdeu essa noção de coletividade, todo mundo muito ensimesmado nas redes, a gente tem essa dificuldade hoje. Então, acho que é por aí, não sei, né?
Tô dando meus 2 centavos aqui de. Poxa, 2 milhões de centavos. Eliana Alves Cruz, minha gente, escritora, jornalista, apresentadora, que está desfilando na praça um livro novo. Dá para dizer que sim, né? Uma reedição de um já clássico de quase 10 anos, O Crime do Cais do Valongo, está disponível na Flip para quem estiver lá, mas quem não for, também pode procurar na livraria mais próxima. Tá linda essa edição, vermelha, bonita, com novos Tem um elementos. capítulo extra. Um capítulo extra. Então, para quem queria mais um motivo, está aí para reler o livro ou presentear, enfim. Eliana, que prazer. Obrigado por ter separado esse tempinho. Um prazer falar contigo. Muito obrigada, Lucas, ao Brasil de Fato. Muito obrigada pelo espaço e vamos em frente, né? Com esperança e amor. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.